Quando abri os olhos naquela manhã de setembro, tudo parecia normal. O sol entrava pela janela do quarto, a casa estava silenciosa e Roberto dormia ao meu lado como sempre. Mas quando ele acordou, olhou para mim com uma expressão que jamais vou esquecer. Uma expressão vazia, distante, como se estivesse vendo uma completa estranha. Meu nome é Lúcia, tenho 60 anos, e esta é a história de como minha vida se transformou completamente quando meu marido de 35 anos de casamento acordou e não me reconheceu mais. Antes de começarmos essa jornada extraordinária, faça parte do nosso canal. Inscreva-se e ative o sininho das notificações para não perder nenhuma história incrível que preparamos para você. E escreva nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. Adoramos entender até onde nossas histórias têm chegado. Naquela manhã, acordei como todos os dias. Meus cabelos prateados estavam bagunçados no travesseiro e eu me espreguicei lentamente, sentindo as articulações um pouco rígidas, como era comum aos 60 anos. Roberto ainda dormia, sua respiração profunda e regular preenchendo o silêncio do quarto. Levantei com cuidado para não acordá-lo e fui até o banheiro. Olhei meu reflexo no espelho e vi a mesma mulher de sempre. Meus olhos verdes azulados me encaravam, as linhas de expressão ao redor deles contando histórias de décadas de risos e preocupações. Minha pele madura, autêntica, mostrava a passagem do tempo com dignidade. Vesti minha blusa amarelo escuro favorita, aquela de tecido fluido, que sempre me fazia sentir elegante mesmo em casa. Era uma cor que me lembrava dos campos de girassóis que Roberto e eu costumávamos visitar no interior quando éramos mais jovens. Desci para a cozinha e comecei a preparar o café da manhã. O cheiro de café fresco começou a se espalhar pela casa e logo ouvi os passos de Roberto descendo as escadas. Sorri quando ele entrou na cozinha, pronta para dar-lhe o bom dia de sempre. Mas quando nossos olhares se encontraram, senti um frio percorrer minha espinha. Roberto me olhava com uma expressão confusa, quase assustada. Seus olhos percorriam meu rosto como se estivesse tentando decifrar um enigma impossível. "Bom dia, amor. O café está quase pronto", disse eu, mantendo o sorriso, apesar do desconforto crescente. Roberto deu um passo para trás, sua testa franzida em confusão. "Desculpe, mas quem é você? O que está fazendo na minha cozinha?" As palavras dele caíram sobre mim como um balde de água gelada. Por um momento, achei que fosse alguma brincadeira de mau gosto. Roberto tinha um senso de humor peculiar às vezes, mas a expressão em seu rosto era genuína. Ele realmente não estava me reconhecendo. "Roberto, sou eu, Lúcia." "Sua esposa", respondi, minha voz tremendo levemente. Ele balançou a cabeça, claramente perturbado. "Não sei quem você é. Como entrou na minha casa? Onde está minha esposa?" Meu coração começou a bater descompassado. Isso não podia estar acontecendo. Aproximei-me dele devagar, como se estivesse lidando com um animal assustado. "Roberto, somos casados há 35 anos. Você me conhece, sou Lúcia." Mas ele continuava me olhando com aquela expressão vazia, aquela ausência de reconhecimento que era mais dolorosa que qualquer raiva ou mágoa. Era como se eu fosse transparente, como se todos aqueles anos juntos tivessem sido apagados de sua memória. Tentei não entrar em pânico. Respirei fundo, a blusa amarelo escuro subindo e descendo com meu peito agitado. Talvez fosse algum problema temporário. Talvez ele estivesse tendo um episódio de confusão matinal. Mas no fundo, eu sabia que algo estava muito errado. "Vou ligar para o Dr. Henrique", disse eu, mantendo a voz calma apesar do medo que me consumia. Roberto não protestou. Ele apenas continuou ali, parado no meio da cozinha, olhando para mim como se eu fosse uma invasora em sua própria casa. Peguei o telefone com mãos trêmulas e disquei o número do médico da família, Dr. Henrique, que nos acompanhava há mais de 20 anos. A consulta de emergência foi marcada para aquela mesma tarde. As horas que se passaram até lá foram as mais longas da minha vida. Roberto passou o tempo sentado na sala, quieto, ocasionalmente me lançando olhares desconfiados.
Tentei conversar com ele sobre nossa vida juntos, sobre nossos filhos, sobre as memórias que compartilhávamos, mas era como falar com uma parede. Ele não se lembrava de nada. Ou pior, ele se lembrava de tudo, exceto de mim. Num consultório, Dr. Henrique nos recebeu com sua costumeira gentileza. Era um homem de cabelos grisalhos, alguns anos mais velho que eu, com olhos bondosos que haviam visto incontáveis histórias ao longo de sua carreira. Expliquei a situação enquanto Roberto permanecia calado, observando tudo com uma mistura de confusão e cautela. O médico fez uma série de perguntas a Roberto, testando sua memória, sua orientação temporal e espacial. Roberto sabia seu nome, sua idade, onde morava. Lembrava-se de nossos filhos, Carlos e Marina. Lembrava-se de seu trabalho como engenheiro, dos projetos que havia coordenado ao longo dos anos. Lembrava-se de sua infância, de seus pais, de amigos antigos. Mas quando o Dr. Henrique perguntou sobre mim, sobre sua esposa, Roberto descreveu uma mulher completamente diferente. Minha esposa se chama Lúcia. Sim, ele disse. E meu coração deu um pulo de esperança. Mas então ele continuou. Ela tem cabelos castanhos escuros, curtos, olhos castanhos. Ela é mais baixa, mais magra. Não sei quem é esta senhora. A descrição que Roberto fez era de como eu era há mais de 30 anos, quando nos conhecemos. Eu tinha 25 anos naquela época. Cabelos castanhos naturais que só começaram a ficar prateados depois dos 50. Usava o cabelo curto naqueles dias. Era realmente mais magra, antes da menopausa e das mudanças naturais que o tempo traz ao corpo. Dr. Henrique manteve a expressão profissional, mas via preocupação em seus olhos. Ele solicitou uma série de exames neurológicos, ressonância magnética, tomografia. Precisávamos entender o que estava acontecendo no cérebro de Roberto. Os dias seguintes foram um pesadelo. Roberto insistia que eu era uma impostora, alguém que havia invadido sua casa e estava fingindo ser sua esposa. Tive que ligar para nossos filhos para explicar a situação. Carlos, nosso filho mais velho de 33 anos, veio imediatamente. Marina, 2 anos mais nova, estava viajando a trabalho, mas prometeu voltar assim, que possível. Quando Carlos chegou, presenciei uma cena que partiu meu coração. Roberto o reconheceu imediatamente, abraçou o filho com lágrimas nos olhos. Mas quando Carlos tentou explicar que eu era realmente sua mãe, Roberto ficou agitado, insistindo que sua esposa era diferente, que eu era uma estranha. Os resultados dos exames chegaram uma semana depois. Dr. Henrique me chamou em seu consultório e a expressão em seu rosto já me dizia que as notícias não eram boas. Roberto tinha uma condição neurológica rara chamada Síndrome de Capgras, uma forma específica de prosopagnosia associada a um dano em uma região específica do cérebro. O exame havia revelado uma pequena lesão, possivelmente causada por um micro-AVC que nenhum de nós havia notado. A síndrome de Capgras, explicou o médico, fazia com que Roberto não conseguisse conectar meu rosto às emoções e memórias que tinha de mim. Ele me via, mas seu cérebro não processava a informação corretamente. Era como se ele soubesse, intelectualmente, que eu deveria ser sua esposa, mas emocionalmente não conseguia fazer essa conexão. O pior era que sua memória de mim havia ficado congelada em como eu era décadas atrás. Existe tratamento, doutor? Perguntei, segurando firme na alça de minha bolsa, os dedos apertando o couro com força. É uma condição complexa, Lúcia, respondeu ele com gentileza. Pode haver alguma melhora com terapia cognitiva e tratamento medicamentoso, mas não posso prometer resultados. Alguns pacientes se recuperam parcialmente, outros não. O cérebro é um órgão misterioso. Saí do consultório com o peso do mundo sobre os ombros. Como você vive com alguém que não te reconhece mais? Como você mantém um casamento quando seu companheiro olha para você e vê uma estranha? As semanas seguintes foram um exercício de paciência e dor. Roberto concordou em fazer a terapia, mas em casa a situação era tensa. Ele insistia em dormir em quartos separados.
Evitava ficar sozinho comigo. Tratava-me com educação, fria, como trataria uma hóspede indesejada. Tentei de tudo para ajudá-lo a me reconhecer. Mostrei álbuns de fotos de nosso casamento, de nossas viagens, de momentos importantes de nossa vida juntos. Ele olhava as fotos e reconhecia a si mesmo. Reconhecia os lugares, mas olhava para a mulher de cabelos castanhos nas fotos antigas e não conseguia conectá-la comigo. Olhe, Roberto, esta sou eu há 30 anos. Meu cabelo era castanho, sim, mas ficou gris com o tempo. É natural. As pessoas mudam, disse eu, apontando para uma foto de nosso 20º aniversário de casamento. Ele olhou para a foto, depois para mim, e balançou a cabeça. Pode até parecer a mesma pessoa, mas não sinto nada quando olho para você. É como olhar para uma desconhecida. Aquelas palavras me cortaram mais profundamente que qualquer faca. Não sinto nada quando olho para você. Como você supera algo assim? Como você continua acordando todos os dias sabendo que a pessoa que você ama olha para você e sente absolutamente nada? Marina finalmente conseguiu voltar e ficou arrasada com a situação. Ela tentou conversar com o pai, mostrar fotos dela comigo ao longo dos anos, mas Roberto permanecia firme em sua convicção de que eu não era sua esposa. Uma noite, cerca de um mês depois do início de tudo, eu estava na cozinha preparando o jantar. Vestia novamente minha blusa amarelo escuro, aquela que sempre me trazia algum conforto. Ouvi Roberto descendo as escadas e entrando na cozinha. Ele parou na porta, observando-me, em silêncio. "Por que você continua aqui?" perguntou ele, sua voz não hostil, apenas curiosa. Virei-me para encará-lo, a colher de pau ainda em minha mão. "Porque te amo, Roberto. Porque somos casados há 35 anos. Porque construímos uma vida juntos. Porque não vou desistir de você, de nós, só porque seu cérebro está tendo dificuldades em me reconhecer." Ele ficou em silêncio por um longo momento, processando minhas palavras. A mulher da minha memória, ela cozinhava como você. Fazia o mesmo molho de tomate, da mesma forma. Tinha os mesmos gestos. Porque sou a mesma pessoa, Roberto. Apenas mais velha. Apenas com cabelos mais claros e algumas rugas a mais. Mas por dentro, sou a mesma Lúcia que você conheceu e amou. Algo mudou naquele momento. Não foi um reconhecimento súbito. Não foi um momento de iluminação onde tudo voltou ao normal. Mas vi uma pequena rachadura em sua certeza. Uma pequena abertura de possibilidade. Os meses seguintes foram uma jornada lenta e dolorosa. A terapia de Roberto continuou, e gradualmente ele começou a aceitar, intelectualmente pelo menos, que eu era realmente sua esposa. Mas a conexão emocional, aquele reconhecimento profundo e instintivo, permanecia ausente. Aprendi a viver em uma realidade estranha, onde meu marido me tratava com educação e até certo respeito, mas sem o amor e a intimidade que havíamos compartilhado por décadas. Era como ser viúva de alguém que ainda estava vivo, como lamentar a perda de um casamento que, tecnicamente, ainda existia. Houve momentos muito difíceis, momentos em que eu chorava sozinha no quarto, perguntando-me se deveria simplesmente desistir, se seria mais fácil nos separarmos e cada um seguir seu caminho. Mas algo dentro de mim se recusava a aceitar isso. Talvez fosse teimosia, talvez fosse amor verdadeiro, talvez fosse apenas a recusa em deixar uma doença destruir o que levamos tanto tempo para construir. Comecei a fazer coisas pequenas, tentando criar novas memórias ao invés de insistir nas antigas. Convidava Roberto para assistir filmes juntos, para caminhar no parque, para cozinhar juntos. No início, ele aceitava com relutância, claramente desconfortável. Mas com o tempo, percebi que ele começava a relaxar um pouco mais em minha presença. Uma tarde, cerca de 6 meses após o início de tudo, estávamos no jardim. Eu cuidava das minhas rosas, usando aquela blusa amarelo escuro que havia se tornado uma espécie de amuleto para mim. Roberto estava sentado no banco próximo, lendo um jornal. O sol estava começando a se pôr,
pintando o céu com tons de laranja e rosa. Você sempre gostou de jardinar, disse Roberto de repente, quebrando o silêncio. Olhei para ele surpresa. Sim, sempre gostei. Você se lembra? Ele franziu a testa, como se estivesse tentando acessar memórias escondidas em algum lugar profundo de sua mente. Não me lembro de você fazendo isso exatamente. Mas me lembro de que minha esposa Lúcia adorava rosas. Dizia que elas eram como as pessoas, cheias de camadas e espinhos. Meus olhos se encheram de lágrimas. Essa era uma frase que eu realmente costumava dizer. É verdade. Eu sempre disse isso. Algo passou pelo rosto de Roberto naquele momento. Não foi reconhecimento, não exatamente, mas foi algo. Uma conexão frágil, tênue como um fio de seda. Os meses continuaram passando. Outono se transformou em inverno, inverno em primavera. A vida continuava, como sempre continua, independente dos dramas pessoais que vivemos. Carlos se casou e Roberto e eu participamos da cerimônia juntos. Foi estranho estar lá como um casal que não era exatamente um casal, mas fizemos o melhor que podíamos. A terapia de Roberto mostrava alguns progressos. Ele começou a aceitar mais facilmente que eu era sua esposa, embora a conexão emocional permanecesse prejudicada. Desenvolvemos uma rotina, uma forma de convivência que era funcional, se não exatamente feliz. Mas algo estava mudando em mim também. Passei tanto tempo tentando fazer Roberto me reconhecer que quase perdi de vista quem eu realmente era. Comecei a me questionar sobre minha própria identidade. Quem era Lúcia, além de ser a esposa de Roberto? Quem eu era quando ninguém estava olhando? Comecei a fazer terapia também. Precisava processar a dor, a perda, a estranheza de minha situação. Minha terapeuta, doutora Ana, me ajudou a entender que eu estava passando por um luto complexo, lamentando a perda de um relacionamento que ainda existia fisicamente, mas havia mudado fundamentalmente. Você precisa encontrar uma forma de viver que não dependa do reconhecimento de Roberto, ela me disse durante uma de nossas sessões. Você é uma pessoa completa, Lúcia. Com ou sem ele vendo isso. Aquelas palavras ressoaram profundamente em mim. Comecei a investir mais em mim mesma. Voltei a pintar, um hobby que havia abandonado anos atrás. Comecei aulas de dança, algo que sempre quis fazer, mas nunca tinha tido coragem. Reconectei-me com velhas amigas, construí novas amizades. E uma coisa curiosa começou a acontecer. Quanto mais eu me tornava confortável com quem eu era, independente do reconhecimento de Roberto, mais ele parecia interessado em mim. Não era reconhecimento no sentido tradicional, mas era algo. Ele começou a fazer perguntas sobre minhas aulas de dança, sobre minhas pinturas. Começou a observar-me com curiosidade ao invés de desconfiança. Uma noite, quase um ano após o início de tudo, eu estava em meu pequeno ateliê improvisado no quarto extra, pintando. Vestia minha blusa amarelo, escuro, agora manchada com algumas gotas de tinta que se recusavam a sair completamente. Roberto apareceu na porta, observando-me trabalhar. "Posso entrar?" perguntou ele, e algo em sua voz era diferente. "Claro", respondi, afastando-me um pouco para dar-lhe espaço. Ele entrou e observou a tela em que eu trabalhava. Era uma pintura abstrata, redemoinhos de amarelo, laranja e dourado, lembrando campos de girassóis sob o sol. "É bonito", disse ele. "Tem algo familiar nisso. Você gosta de girassóis?" Respondi suavemente. Costumávamos visitar campos de girassóis no interior. Ele assentiu lentamente. "Eu me lembro disso. Lembro de ir com minha esposa. Ela usava um vestido amarelo. Ficava linda sob o sol. Meu coração apertou. Esse vestido amarelo era, na verdade, uma blusa. Possivelmente até esta mesma que eu usava agora, só que nova, sem manchas de tinta, há muitos anos atrás." Roberto continuou olhando a pintura, e então seu olhar se voltou para mim. Realmente olhou para mim, não apenas na minha direção. "Você é muito parecida com ela", disse ele, sua voz suave. "Com a mulher que eu amava.
Não fisicamente, talvez, mas em outras coisas, na forma como você se move, no jeito que você ri, na paciência que você tem. Lágrimas começaram a rolar pelo meu rosto. Porque sou ela, Roberto. Sou a mesma mulher. Apenas mais velha. O tempo muda todos nós. Ele ficou em silêncio por um longo momento. Depois, devagar, muito devagar, estendeu a mão e tocou meu rosto. Seus dedos traçaram as linhas ao redor de meus olhos, as mesmas linhas que sempre estiveram lá, apenas mais profundas agora. Seus olhos, disse ele. Há algo em seus olhos. Meu coração estava batendo tão forte que eu podia ouvi-lo em meus ouvidos. O que você vê em meus olhos? Ele olhou profundamente em meus olhos verdes azulados, aqueles olhos que haviam visto tanto, amado tanto. Vejo décadas, disse ele finalmente. Vejo história, vejo paciência, vejo amor. Vejo algo que não consigo explicar, mas que parece certo. Não foi um reconhecimento completo. Não foi um momento mágico onde tudo voltou ao normal, como num filme. Mas foi algo. Foi um começo. Nas semanas seguintes, Roberto começou a passar mais tempo comigo. Não como um estranho obrigado a conviver com uma invasora, mas como alguém genuinamente interessado em conhecer quem eu era. Fizemos coisas juntos que não fazíamos há anos. Fomos ao cinema, caminhamos no parque, cozinhamos juntos. E lentamente, muito lentamente, algo começou a se reconstruir entre nós. Não era o mesmo relacionamento que tínhamos antes. Como poderia ser? Muito havia mudado. Muito havia sido perdido. Mas era algo novo, algo diferente, e surpreendentemente, algo que tinha seu próprio valor. Roberto começou a criar novas memórias comigo. Memórias onde eu tinha cabelos prateados e 60 anos. Memórias da mulher que eu realmente era agora, não da mulher que eu fui há 30 anos. E essas novas memórias, lentamente, começaram a criar sua própria fundação emocional. Houve um dia, cerca de 14 meses após o início de tudo, quando estávamos sentados no sofá assistindo televisão. Minha cabeça estava apoiada em seu ombro, algo que não fazíamos desde antes da síndrome. De repente, Roberto colocou o braço ao meu redor e me puxou mais para perto. Olhei para ele, surpresa e cautelosa, com medo de quebrar o momento. Não sei explicar, disse ele, sua voz rouca de emoção. Mas quando estou com você, sinto-me em casa. Talvez meu cérebro não processe tudo corretamente. Talvez eu nunca volte a ver você exatamente como via antes. Mas meu coração conhece você. Mesmo que minha mente fique confusa às vezes, meu coração sabe. Chorei naquele momento. Chorei por tudo que havíamos perdido, por tudo que havíamos passado, mas também por aquela pequena vitória. Porque às vezes o coração sabe coisas que a mente não consegue processar. Nossa vida não voltou a ser exatamente como era antes. Roberto ainda tinha dias difíceis, dias em que olhava para mim com aquela expressão de confusão. Mas também tínhamos dias bons, dias em que a conexão era forte e real. Aprendi tantas coisas através dessa jornada. Aprendi que o amor não é apenas sobre reconhecimento físico ou memórias perfeitas. Aprendi que a identidade é fluida, que mudamos constantemente e que as pessoas que nos amam têm que aceitar essas mudanças. Aprendi que às vezes a maior demonstração de amor é a persistência, é não desistir mesmo quando parece impossível. Também aprendi sobre mim mesma. Aprendi que sou mais forte do que imaginava. Aprendi que minha identidade não depende apenas de como os outros me veem. Aprendi que posso ser completa e inteira por mim mesma, e que isso não diminui o amor que tenho por Roberto. Minha blusa amarelo escuro se tornou um símbolo dessa jornada. Está mais desgastada agora, com manchas de tinta que nunca saíram completamente, algumas costuras refeitas. Mas eu a uso com orgulho, porque ela me lembra de quem eu me tornei através deste desafio. Ela me lembra que às vezes as coisas mais preciosas são aquelas que carregam as marcas do tempo e da experiência.
Roberto e eu criamos novos rituais. Todas as manhãs, quando acordo, ele me olha nos olhos e diz: Bom dia, Lúcia. Como você está hoje? E nesse momento, posso ver que ele me vê. Talvez não da forma como via antes. Talvez seu cérebro ainda processe tudo de forma diferente. Mas há reconhecimento ali. Há amor ali. Voltamos a visitar os campos de girassóis. Foi ideia de Roberto, o que me surpreendeu e emocionou profundamente. Ficamos lá, sob o sol quente de verão, cercados por um mar de flores amarelas. Eu usava minha blusa amarelo escuro e Roberto tirou uma foto minha. Quando olhei a foto depois, vi uma mulher de 60 anos, cabelos prateados brilhando ao sol, olhos verdes azulados cheios de vida, sorriso genuíno no rosto. E percebi que aquela era eu, a verdadeira eu, completa e inteira. Naquela noite, Roberto segurou minha mão enquanto caminhávamos de volta ao carro. Você estava linda hoje, disse ele, com sua blusa amarela, entre os girassóis. Parecia brilhar. Meu coração se encheu de gratidão. Não era a mesma coisa que tínhamos antes, mas era real. Era verdadeiro. E era nosso. A vida com a síndrome de Capgras não é fácil. Há dias difíceis, há desafios constantes. Mas também há momentos de beleza inesperada, há conexões que são ainda mais preciosas porque tivemos que lutar por elas. Roberto e eu aprendemos a nos amar de uma forma nova, uma forma que não dependia de memórias perfeitas, ou reconhecimento instantâneo, mas de escolha diária, de compromisso renovado a cada manhã. Nossos filhos nos visitam regularmente e veem o progresso que fizemos. Carlos me disse uma vez que somos inspiração para ele, que nossa história provou que o amor verdadeiro pode sobreviver a qualquer coisa. Marina chora de alegria quando vê Roberto e eu de mãos dadas, sabendo o quanto aquele gesto simples significa depois de tudo que passamos. Continuo fazendo terapia porque aprendi que cuidar da minha saúde mental é tão importante quanto cuidar da de Roberto. Continuo pintando, dançando, cultivando minhas rosas. Continuo sendo Lúcia, não apenas a esposa de Roberto, mas uma pessoa completa com meus próprios sonhos e paixões. E Roberto? Ele continua fazendo sua terapia cognitiva. Houve melhorias, lentas, mas constantes. Ele me reconhece mais facilmente agora, embora ainda haja momentos de confusão. Mas o mais importante é que ele não luta mais contra isso. Ele aceita suas limitações e trabalha com elas ao invés de contra elas. Criamos uma vida que funciona para nós, uma vida que honra tanto o passado quanto o presente. Temos um álbum de fotos novo, cheio de imagens de nossa vida atual. Roberto olha essas fotos regularmente, ajudando seu cérebro a criar e reforçar conexões entre meu rosto atual e as emoções positivas de nossas experiências juntos. Há uma foto em particular que ambos amamos. Foi tirada por Marina durante um jantar em família. Roberto e eu estamos sentados lado a lado, eu usando minha blusa amarelo escuro, ambos sorrindo genuinamente para a câmera. Se você olhar de perto, pode ver Roberto segurando minha mão por baixo da mesa. É uma foto simples, mas representa tudo que conquistamos, tudo que sobrevivemos. Aprendi que o cérebro é complexo e misterioso, capaz de coisas extraordinárias, mas também vulnerável de formas que nunca imaginamos. Aprendi que o amor é mais do que química e reconhecimento facial. É uma escolha, um compromisso, uma decisão renovada a cada dia. Aprendi que a identidade não é fixa, que todos nós mudamos constantemente e que isso é natural e bom. Mais importante, aprendi que nunca é tarde para recomeçar. Aos 60 anos, tive que reinventar meu casamento, redescobrir quem eu era, aprender novas formas de amar e ser amada. E descobri que sou capaz disso, que somos todos capazes disso se tivermos coragem e persistência. Hoje, quando olho para Roberto, às vezes ainda vejo aquele momento de hesitação, aquela fração de segundo onde seu cérebro precisa processar quem sou eu. Mas logo depois vem o sorriso. Vem o reconhecimento que é tanto do coração quanto da mente.
vem o amor que sobreviveu a tudo. E quando ele me olha, quando realmente me vê, sei que estou vendo um milagre. Não o milagre de uma cura súbita e completa, mas o milagre de dois seres humanos se recusando a desistir um do outro. O milagre de um amor que se adapta, que evolui, que encontra formas de sobreviver mesmo quando as circunstâncias conspiram contra ele. Minha blusa amarelo escuro está pendurada no armário agora, esperando pela próxima vez que eu a usar. Suas manchas de tinta contam histórias de criatividade e renascimento. Suas costuras refeitas falam de resiliência e renovação. E sua cor, aquele amarelo profundo e caloroso, me lembra sempre dos campos de girassóis, do sol brilhante, da esperança que nunca me abandonou mesmo nos dias mais escuros. Esta é minha história. A história de como meu marido não me reconheceu mais, e como isso me forçou a redescobrir não apenas nosso amor, mas também a mim mesma. É uma história de perda e ganho, de desafio e superação, de dor e cura. É uma história sobre o que significa realmente amar alguém, não apenas nos dias fáceis, mas especialmente nos dias impossíveis. E se há algo que eu gostaria que as pessoas entendessem dessa experiência, é isto. O amor verdadeiro não é sobre perfeição. Não é sobre memórias imaculadas ou reconhecimento instantâneo. É sobre escolha. É sobre acordar todos os dias e decidir novamente amar, mesmo quando é difícil, mesmo quando parece impossível, mesmo quando a pessoa que você ama olha para você como se fosse uma estranha. Porque no final, somos todos estranhos uns para os outros em algum nível. Todos nós mudamos constantemente. Todos nós somos mistérios mesmo para aqueles que nos conhecem melhor. E amar alguém é aceitar esse mistério. É comprometer-se a conhecer a pessoa novamente e novamente, a cada dia, através de todas as mudanças que a vida traz. Roberto, e eu não temos o casamento que tínhamos há 35 anos. Como poderíamos? Passamos por algo que mudou fundamentalmente quem somos e como nos relacionamos. Mas temos algo precioso mesmo assim. Temos uma conexão que foi testada até seus limites e sobreviveu. Temos um amor que aprendeu a se adaptar, a evoluir, a encontrar novas formas de existir. E quando deito minha cabeça no travesseiro à noite, ao lado de Roberto, e ele inconscientemente busca minha mão na escuridão, sei que estou exatamente onde devo estar. Não importa se seu cérebro processa minha presença de forma diferente. Não importa se às vezes ele ainda tem momentos de confusão. O que importa é que estamos juntos, que escolhemos ficar juntos, que construímos algo novo e bonito das cinzas do que foi perdido. Esta é a história de como acordei e meu marido não me reconheceu mais. Mas é também a história de como nos encontramos novamente, de formas que nunca esperávamos, criando algo único e precioso no processo. É a história de resiliência, de amor que se recusa a morrer, de duas pessoas que aprenderam que o reconhecimento mais profundo não vem dos olhos ou da memória, mas do coração. E enquanto houver esse reconhecimento do coração, enquanto houver essa escolha diária de amor e compromisso, há esperança, há vida. Há a possibilidade de milagres pequenos e grandes, de conexões que transcendem as limitações do cérebro, de amor que encontra seu caminho, mesmo através da névoa mais densa. Esta é minha verdade. Esta é minha jornada. E compartilho com vocês na esperança de que, se algum dia se encontrarem enfrentando algo impossível, lembrem-se de que a força que precisam está dentro de vocês. Lembrem-se de que o amor verdadeiro tem muitas formas, e que às vezes as formas mais bonitas são aquelas que precisam ser criadas do zero, com paciência, determinação e fé inabalável. Aos 60 anos, aprendi que nunca é tarde para recomeçar, para redescobrir, para reinventar. A vida nos surpreende de formas que nunca esperaríamos, algumas dolorosas, algumas devastadoras. Mas também nos surpreende com nossa própria capacidade de resistir, de nos adaptar,
de encontrar beleza e significado mesmo nas circunstâncias mais difíceis. E no final, quando olho para trás nessa jornada, não vejo apenas a dor e o desafio. Vejo crescimento, vejo descoberta, vejo um amor que foi forjado no fogo e emergiu mais forte, diferente talvez, mas fundamentalmente verdadeiro. Inscreva-se e ative o sininho das notificações para não perder nenhuma história incrível que preparamos para você. Até a próxima história!